Hoje foi lançado o episódio 4 de What If, e esse episódio foi o meu favorito de todos até agora, porque esse episódio foi muito insano mesmo. E se você quer saber o que eu achei desse episódio, vem comigo. Hey Nerd, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lyle. No vídeo de hoje eu vou fazer aquela breve análise, do episódio 4 dessa vez. Eu sei que não teve a análise do episódio da semana passada, do episódio 3. Entretanto, eu tô pretendendo fazer um vídeo mais na frente. Vai ficar estranho, né, fazer um vídeo do episódio 3, sendo que eu vou lançar o do episódio 4 agora. O plano era juntar os dois episódios, nesse mesmo vídeo. Só que como esse episódio foi insano, foi incrível, eu disse, não, vou fazer um vídeo só sobre esse novo episódio do Doutor Estranho. Porque foi demais, foi sensacional. E aí, futuramente eu faço um vídeo, não precisa ser uma análise, mas um vídeo referente ao episódio passado. Que não foi, foi um episódio bom, foi um episódio ok, mas digamos que dos 4 ele tá em último lugar. E dos 4, esse Doutor Estranho tá em primeiro, porque, cara, massa. Então, vamos lá, O episódio começa, a narração do Vigia, como sempre, falando ali que uma escolha, um momento, pode transformar a história completamente e trazer para nós novos personagens, até mesmo novos heróis, que foi o que aconteceu com a Capitã Carter lá no primeiro episódio, que ela virou uma super soldada, então trouxe uma nova heroína para esse multiverso. E aqui, o que acontece? Começa ali o Doutor Estranho e a Christine Palmer, indo para uma premiação do Doutor Estranho, já que ele realizou ali uma cirurgia com grande sucesso. Então, no meio do caminho para essa premiação, ele leva o acidente, assim como acontece no filme. Só que, ao contrário do filme, aqui ele perde o amor da vida dele, que é a Christine. E lá ele perde só, assim, meio que o movimento das mãos, Que não consegue mais utilizar suas mãos como anteriormente. As mãos ficam tremendo o tempo todo e é isso. Aqui não perde o movimento das mãos, ele não fica nem machucado. Ele perde só o grande amor da vida dele. Isso faz ele começar uma jornada pelo mundo, Conhecer as artes místicas, derrotar Dormammu e se tornar um mago supremo, assim como no filme. Só que a única coisa que teve de diferente foi o que ele perdeu. Lá ele perdeu o movimento das mãos, aqui ele perdeu o amor da vida dele. Só que aí é que tá. Chegamos no ponto-chave do episódio. Uma escolha que o Doutor Estranho faz. Ele, com a posse da Joia do Tempo, ele decide voltar no tempo e salvar o grande amor da vida dele. Só que ao voltar e tentar mudar as coisas, não dá certo como planejado. Então acontece novamente o acidente e ela acaba morrendo. Várias e várias vezes ele fica voltando no tempo tentando salvá-la, só que todas as vezes ele morre. Tem uma vez que ele nem vai buscar ela na porta do prédio, onde ela tá esperando ele, e acontece uma explosão e ela morre. Então não importa como, ela sempre vai morrer. Até que em um determinado momento, acontece o acidente novamente e chega a anciã explicando para ele que isso ali é um ponto absoluto no tempo. O que seria isso? É um ponto que não pode ser mudado. Não importa o que ele faça, ela sempre vai morrer. Não tem como mudar. E mesmo se ele conseguisse mudar esse ponto fixo, no tempo, ele estaria botando o universo dele em perigo, em risco. Mas aí é que vem uma das cenas mais confusas de Doutor Estranho, porque quando se tá de Doutor Estranho, sempre tem que ter algo confuso. Ele decide voltar no tempo para uma das bibliotecas perdidas de Cagliostro, acho que é assim que se fala, desculpa se eu estiver falando errado. Só que a anciã tenta impedir ele, E no momento em que ele ativa a joia para voltar no tempo, a anciã tira uma rajada de energia nele, que aparentemente não acontece nada, ele consegue voltar no tempo. Só que no decorrer do episódio, ela explica, já é explicado ali pra gente, que com aquela rajada, ela dividiu ele fazendo com que ficasse 2 linhas temporais no mesmo universo, 2 Strange no mesmo universo. Um no presente, digamos assim, O do presente, ele olha para a joia do tempo e em vez dele fazer o que ele faz no começo do episódio, que é voltar no tempo para tentar salvar a amada, não, ele decide não mais olhar para trás e seguir a vida dele. E o outro, Strange, que é o que está lá no passado, na biblioteca, estudando, ganhando poder e absorvendo seres altamente poderosos para ficar mais poderoso ainda, para ver se consegue, de fato, mudar esse ponto imutável no tempo, digamos assim. Um desses
seres que o Doutor Estranho do Mal tá consumindo, tem um que é uns tentáculos gigantescos, que eu acho que é o mesmo lá do primeiro episódio, né? Que a Agente Carter mata, só que no universo dela. E nesse universo, quem mata é o Doutor Estranho, né? Consumindo, assim, o poder dele. E eu achei muito foda essa referência, porque aquele bicho que aparece no primeiro episódio agora aparece nesse, só que, basicamente, eu creio que de universos diferentes, né? Então, continuando, tem um momento em que o Strange, ele tá consumindo lá os seres poderosos, e ele percebe a presença do Vigia. O Vigia tá ali narrando, né, a história, e ele percebe a presença dele. É muito foda isso, porque, cara, durante os 3 episódios é o Vigia narrando, ninguém faz nada. Mas aqui o Doutor Estranho tá tão poderoso que ele percebe a presença do Vigia. Tanto que no final ele conversa com o Vigia. Mas vamos chegar lá. Então chega um momento em que ele descobre que ele foi dividido em 2, né? Existe o outro Strange vivendo lá no presente, enquanto ele tá no passado. Que é o momento que ele vai lá falar com o Bang, e o Bang tá velhão. Então ele ficou na biblioteca durante anos, mas ele não envelheceu porque a joia do tempo estava o tempo todo ativada, fazendo assim com que o tempo passasse por ele e não o afetasse. Então o Bang ficou velho, estava quase morto ali, e ele ficou consumindo seres poderosos durante anos e anos. E só faltava mais uma coisa para ele absorver, que era o outro Strange. Assim ele ficaria completo e provavelmente conseguiria salvar sua amada. Enquanto lá no presente, o Strange está vendo toda a realidade dele sendo consumida, digamos assim, né? Tá desaparecendo aos poucos. E é nessa parte aí que a anciã aparece e explica o que foi que ela fez lá, na hora que atirou a rajada no Strange, dividiu em 2, e fala que o único que pode deter o Strange do mal é esse Strange do presente. Enfim, o Young, ele ajuda o Doutor Estranho ali no feitiço para ele não ser consumido de cara. No momento que o Young tá ajudando ali o Strange no feitiço, o Strange maligno puxa ele pra época em que ele tá, que não é revelado pra gente. Então ficou os dois ali cara a cara, finalmente, e ambos vão pro momento em que o acidente acontece. E aí ele tenta convencer, né, o Strange do bem a ser consumido para os dois salvarem a Christine e tal. Só que aí começa a batalha épica. E essa batalha teve alguns momentos que me lembrou muito a batalha do Doutor Estranho contra Thanos lá em Titã. Por exemplo, uma das imagens aí que ele amarrado, me lembrou muito o Doutor Estranho amarrando lá os braços do Thanos. Mas essa batalha conseguiu ser mais incrível, porque são dois magos supremos. Um do mal, né? Do mal, querendo usar o poder para salvar a amada, não tá nem aí pro que acontece com o resto. E o outro, mais com um raciocínio mais amplo, né? Vendo que se ele fizer isso, tudo vai estar destruído, tudo vai estar acabado e o universo vai ser destruído, digamos assim. Então, depois da batalha acontecendo ali, o Doutor Estranho maligno, ele consegue tirar a proteção do Doutor Estranho do bem e consome ele, de fato. Aí, assim que ele consome o Doutor Estranho, ele tem o poder necessário, traz a amada dele de volta à vida, mas no momento que ele traz a amada dele de volta à vida, tudo em volta começa a desaparecer, a ser destruído, até a própria amada que ele acabou de trazer. Então ele disse que não queria que aquilo acontecesse e ele percebe, mais uma vez, a presença do Vigia. E ele conversa com o Vigia, dizendo que o Vigia é um deus e que o Vigia poderia refazer tudo de volta, né? Botar tudo nos eixos, digamos assim. E aí o Vigia disse, como sempre, não pode interferir e é isso, vai embora. Na hora que ele vai embora, o Doutor Estranho, ele meio que fica preso, né, num globo de cristal e não tem mais nada, desapareceu tudo, até a própria amada dele, que ele acabou de trazer dos mortos, desaparece e acabou o episódio. Ele sem a amada, sem lá, porque todo o universo dele foi destruído, e ele sozinho, numa esfera de cristal. Foda. E aí, o que acontece? A gente vai ver mais desse personagem, porque já revelou ali nos trailers dele com a Agente Carter, já revelou também nos trailers que vai ter uma equipe, né? Aparentemente, os Guardiões do Multiverso, que vai ter o T'Challa, vai ter a Gamora, vai ter o Killmonger, e provavelmente vai ter esse Doutor Estranho. E se eu não tiver enganado, eu creio, né, que quem vai reunir esse pessoal
vai ser o próprio Doutor Estranho. Mas como ele vai sair dali daquela bola de cristal e ir para outro universo, eu não sei. Mas o que eu acho que acontece, bem ali no final, ele se redimiu. Então, ele viu que a escolha dele fez o universo dele ser completamente destruído. Então, de fato, ele se redimiu e não quer que isso aconteça em outros universos. E ele vai viajar pelos universos, reunindo essa equipe, para os universos não serem destruídos. Já que o Vigia ele tem poderes quase infinitos, só que não pode interferir, o Doutor Estranho vai lá e faz o serviço que o Vigia não pode fazer. Interferir, né? Vai ajudar os outros universos, digamos assim. Então, uma coisa que eu estava pensando aqui. O universo dele foi destruído, certo? Futuramente vamos ver o T'Challa aí, Senhor das Estrelas, como líder, eu acho, dos Guardiões do Multiverso. Talvez, não sei. Mas ele vai estar. E será que o Doutor Estranho vai recrutar personagens que tiveram o seu universo destruído? Porque, para pra pensar comigo. Lá no episódio do T'Challa, tudo de boa ali no final e tal. Só que na hora que vai finalizar o episódio, o que acontece? O Ego encontra o seu filho. E aí a narração do Vigia é: pena que isso significa a destruição do mundo, mas isso é uma história para outro dia. Então vai que aquele mundo ali foi destruído, né? E como quem assistiu o Guardiões da Galáxia sabe o plano do Ego, não só o mundo, mas o universo inteiro é consumido pelo Ego. O plano dele é consumir o universo inteiro, né? Transformar nele mesmo. Então, se ele conseguir executar o plano dele, o universo do T'Challa acabou. Não existe mais. Então, será que o Doutor Estranho salva o T'Challa lá, Star-Lord, recruta ele para se juntar ali com a equipe, porque o universo do T'Challa não existe mais? Para pra pensar comigo. O universo do Strange não existe mais. Aí o universo do T'Challa não existe mais. Os dois têm algo em comum. Se juntam para proteger outros universos. Para fazer com que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com os universos dele. Então vai que ao decorrer dos episódios, os outros universos, né, os outros personagens que vão se tornar equipe, tenham seus universos destruídos. Vai que a Agente Carter, né, lá, quando ela chegou lá no futuro e tal, vai que aconteceu alguma coisa no universo dela e também de fato foi destruído, por isso que ela vai fazer parte da equipe. Por isso que tem aquela cena, ela falando ali com o Doutor Estranho e tal. Talvez, é uma teoria minha. Vai que, né? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que ele só veja esse pessoal que tem uma história diferente do que deveria acontecer e ele recruta, mas isso ia ser muito genérico. Para pra pensar comigo. Mas também é uma possibilidade. Então, esse episódio pra mim foi incrível. Esse episódio foi de fato 10 de 10, porque teve os poderes ali novos do Doutor Estranho, ele consumindo seres que eu nunca tinha visto na minha vida, a biblioteca do cara lá passado, dois Doutor Estranho numa mesma linha temporal, um do bem e um do mal, cara, a batalha final épica, muito foda, muito foda. E as referências que tem desse episódio pro filme são poucas, mas ao mesmo tempo são muitas, porque basicamente o filme todo do Doutor Estranho ocorre naquele período em que ele perde a armada dele, em que ele se torna o Mago Supremo, que é quando ele derrota o Dormammu. Então tudo aquilo ali realmente acontece do jeito do filme. Então depois daquilo ali ele se sente sozinho e ele olha para a Joia do Tempo, ele tem a posse da Joia do Tempo, então ele decide voltar no tempo para tentar salvar a amada. Então essa decisão faz com que o universo dele todo seja destruído no final. Olha que incrível, o Doutor Estranho, impecável, mano. Então galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa foi uma breve análise e o que eu achei do episódio. E vocês podem ver que eu gostei bastante. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, deixa o like. Se inscreve no canal que ajuda bastante a gente. E até a próxima. Um beijo para todos vocês. Fui!